Nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês o tema de missões estaduais, né? O imparável. Porém, eu mudei a temática, né? Não posso parar. Né? Se nós olharmos para os anos anteriores, nós vamos perceber que a temática ela vai se cruzando entre si. Em 2023, por exemplo, ou melhor, 2024, né, foi trabalhado o tema inconformados, né, onde aqueles que conheceram a Jesus, aqueles que são discípulos do Cristo, né, não se conformam com a sociedade, ou não se conformavam com a sociedade, nas condições em que ela estava, do jeito que ela vivia, e que nós tínhamos uma resposta, né, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, uma resposta para aquela sociedade. Em 2023, a temática foi por onde eu for. Né, em qualquer lugar onde qualquer um de nós esteja, nós somos a boca de Deus. Em qualquer ponto deste mundo, o que quer que nós estejamos fazendo, onde quer que nós estejamos, ali nós estaremos falando acerca e vivendo acerca do Cristo vivo, aquele que transforma, aquele que habita em cada um de nós. Em 2022, que todos os povos te glorifiquem. Está aqui o pastor Igor Shimura, né, que trabalha com os pluripovos, né, o Paraná. Tem uma multiplicidade de povos, né, de outros países que estão dentro do Paraná, e nós também trabalhamos neste ano 2022 com esses povos. E 2025, imparáveis. O que pode nos parar? Né? O que pode te parar? Uma vez que eu, você, nós recebemos a Cristo Jesus e Ele nos abraçou, né? Costumo dizer que é Ele quem nos recebe, né? Nós só respondemos positivamente ou negativamente a proposta dEle. E nós respondemos positivamente e automaticamente nós nos tornamos discípulos e começamos a caminhar. Gostaria de ler lá em Neemias, capítulo 6, somente o verso 3, ainda que. Né, a palavra ela vai estar no capítulo 1, no capítulo 2, 4, 5 e no 6. Mas somente o versículo 3 do capítulo 6, que diz assim: Por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: Estou empenhado numa grande obra e não posso parar. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar com vocês? O profeta Neemias falando aqui, né, sobre aqueles que tentaram intimidá-lo, aqueles que não queriam parar o progresso, né, da reconstrução dos muros de Jerusalém. E isso não é algo tão simples, tão fácil. Toda vez que nós nos colocamos à disposição de Deus, quando a visão de Deus, o sonho de Deus habita o coração humano, e nós queremos nos dispor a fazer, a executar os sonhos de Deus, porque eles estão dentro de nós, muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, tentam nos parar, tentam nos paralisar. Obstáculos, pressões do lado de fora, pressões do lado de dentro, críticas destrutivas, palavras que tentam parar aqueles que tentam avançar. E não era diferente com Neemias, que era o copeiro do rei Artaxerxes, o rei persa. O povo está no cativeiro babilônico, e parte do povo está vindo, eles estão vindo em partes para Jerusalém, retornando. Portanto, a cidade está com os muros destruídos. A primeira grande lição, quando nós estudamos Neemias, quando nós começamos a olhar para ele,
E nós vemos que ele é um líder, que ele tem uma ética, que ele tem uma convicção de fé, que nada abala, nada e ninguém abala. Haja o que houver, pode cair canivete, pode cair o que for, nada tira ele do propósito pelo qual ele está destinado. A primeira coisa é reconhecer o chamado para a realidade ao seu redor. Capítulo 1. Neemias é o copeiro do rei. Que zona de sombra e de conforto. Que tranquilidade que é ser. Tranquilidade entre aspas, porque era ele quem provava, o vinho, o líquido, a comida, enfim, aquilo que o rei iria tomar. Mas era confortável estar ali, precisava ser alguém de muita confiança. E ele foi chamado para isso. Entretanto, Deus, capítulo 1, nós vamos perceber que pessoas chegam a ele e dizem: como está Jerusalém? Os muros estão destruídos. Os muros hoje em nossas casas, eles protegem nossas casas, delimita o espaço que nós podemos entrar ou não. Tem um muro, automaticamente, é uma propriedade privada onde nós não podemos entrar, precisamos ter autorização. Sem o muro, nas nossas casas, por mais que seja uma cerca, que delimite o espaço, ali está passando uma mensagem de que o espaço ele é privado e que é limitado à entrada. Imaginemos uma cidade, então, onde os muros tinham sentido de proteção e que agora os muros não existem mais. Eles foram destruídos. O povo foi cativo. Estavam voltando em grupos. Porém, aquilo mexe com ele, de tal forma que ele precisa dar uma resposta àquela condição. Aquela chamada, ele está sendo chamado para sair daquela condição do copeiro do rei, para ir automaticamente até Jerusalém. É um desafio, E quando ele chega, ele vê a cidade ali semi-destruída, os muros destruídos, pessoas em condições mentais não muito boas, porque os muros estão destruídos, estão muito como se fosse uma presa fácil. E Neemias começa a ter uma tristeza no capítulo 1, diz que ele se entristece, ele chora, e ele vai orar a Deus, jejua e vai orar a Deus, porque ele tem essa missão agora. O coração dele está sensível, e ele precisa cumprir o chamado dele, a vocação pela qual ele foi chamado naquele momento. Isso não é diferente de cada um de nós, não é diferente dos projetos da própria igreja, da missão desta igreja, da missão do projeto Cristolândia, do Pluripovos, em relação a tantas pessoas necessitadas. Porque quando você olha para Cristo, ele saindo de si, indo para fora de si, os próprios discípulos para fora de si, Paulo para fora de si, não vivendo o evangelho somente para si, mas para fora, em busca do outro, porque reconhecem o chamado por Deus, chamado para ir em busca, levar outros a terem vida e vida plena. É natural que ele encontra oposição, mas ele sabe que é Deus quem está com ele. Ele sabe. Então é normal, num mundo caído, numa sociedade caída, é muito normal, a oposição. E se nós não tivermos convicção de chamada, convicção de fé, termos realmente Deus como Senhor e ter a certeza e a convicção de que foi Deus quem nos chamou para aquilo,
nós abandonamos. Sem sombra de dúvida, nós abandonamos. Nós não temos coragem de prosseguir. Nós não conseguimos ir. Somos atacados, afogados de todas as formas, com as críticas que não vai dar certo, de que é impossível, de que é difícil, de que não compensa, de que não vale a pena. É muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Então, reconhecer esse chamado, olhar no entorno, olhar para fora de si, olhar para fora da sua igreja, olhar para fora da sua casa, olhar para fora do seu âmbito familiar e poder perceber que pessoas estão morrendo sem Jesus. Perceber que nós não podemos parar, não podemos nos sentir confortáveis, tranquilos e serenos, olhando para o lado de fora e vendo pessoas sem Deus, sem Cristo, e uma humanidade, uma sociedade que caminha cada vez mais a passos largos, para a sua própria destruição. É um chamado a sairmos da onde nós estamos e irmos exatamente aonde as pessoas estão precisando de uma resposta. Exatamente isso. Então, reconhecer esse chamado de uma realidade de autodestruição no nosso entorno. Essa é a primeira coisa, que eu aprendo. A segunda coisa que eu aprendo, e eu por isso não posso parar, é reconhecer que a oposição, nós precisamos enfrentá-las com oração e ousadia. Nunca e jamais na força do braço, na força da capacidade que temos, do conhecimento que temos, ainda que eu gosto do conhecimento, gosto do estudo, mas jamais depender tão somente disso, mas também com isso, além disso, oração, palavra, porque a oposição nós precisamos enfrentar com oração. Aquela frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, acaba sendo uma grande verdade dentro deste campo, onde a oração, ela chega onde nós muitas vezes não conseguimos chegar, tem a força e o poder que nós muitas vezes não temos e não conseguimos pelo nosso próprio limite. Não conseguimos. Podemos ter todas as estratégias para alcançar um resultado, alcançar um objetivo, entretanto, se Deus não estiver conosco, se nós não buscarmos a Deus, e se não tivermos a convicção de que é Deus quem nos capacita, que é Deus quem nos envia, que é Deus quem destrói as fortalezas da mente, as fortalezas opositórias daquilo que precisa ser feito, de fato nós não conseguiremos, nós adoeceremos, nós desistiremos e nós nos daremos por vencidos, achando que nós somos incapazes e que nós não podemos. Enfrentar a oposição. E não é na força do grito, não é na força do braço, não é na força do título, da minha posição, da minha condição, mas na força da oração, da presença manifesta de Deus. Por isso, Neemias conclama o povo também a orar, porque os opositores eram contra a visita de Neemias, quando ele vai à noite com um grupo ver como estava, ele vai fazer a pesquisa de campo, como era, como estava, o que fazer, como planejar. E é ideal, é lógico, que os opositores lutam contra a força manifesta do mal, se manifesta ali. E muitas vezes o povo, ele desanima, Neemias encoraja. Por isso que quando nós somos aceitos por Cristo e respondemos positivamente, a Cristo, nada mais
nos abala, nos intimida, porque a nossa fé, a nossa confiança, a nossa força está em Deus, e em Cristo e por Cristo, porque é Cristo que passa a viver em nós. E a força, a vida que vivemos agora, nós vivemos pela fé no Cristo vivo. Por isso os enfrentamentos constantes e permanentes que temos diariamente, noites e dias, as noites sombrias da alma, o desespero, a angústia, parece que Deus está tão distante e não responde às nossas orações, mas Deus responde, e Deus vai nos fortalecendo em doses tão pequenas, nos dando forças para os enfrentamentos que nós temos que ter. E como sempre diz que nós não estamos sozinhos, como diz Jesus em Mateus 28, na grande comissão no final: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É a presença manifesta de Cristo, do Cristo vivo, do Espírito Santo de Deus. Por isso que nada, absolutamente nada, pode nos constranger, pode nos parar, pode nos limitar no avanço do reino de Deus. As trevas avançam, o reino de Deus, a luz, quando a luz chega, a escuridão, ela se dissipa. Não somos tomados pela escuridão. Por isso, quando nós olhamos para Neemias, ele organiza a defesa e a obra. Enquanto homens trabalham, homens estão trabalhando, homens estão cuidando. Para caso haja uma ofensiva, eles estão preparados. Um grande homem de fé, de grande personalidade, de força, de caráter, de liderança, que está junto com o seu povo. E orienta que esse povo permaneça vigilante, prontos para lutar e trabalhar ao mesmo tempo. Vemos fé, vemos resistência, vemos uma liderança ética para alcançar um objetivo que é a construção, que é a proteção de Jerusalém. Isso é extraordinário, porque faz com que nós, ao olharmos, para Ele, e percebermos que é um grande exemplo de liderança, a ética. O que é certo, o que é errado. Aquilo que nós precisamos dizer, nós dizemos em amor, mas dizemos, e precisa ser dito. A outra parte muitas vezes não vai compreender, não vai ter maturidade, mas ainda assim seria em amor. Os opositores também em amor, ainda que a grande e maior parte do tempo é em oração que nós vencemos essa luta, porque a nossa luta não é contra as pessoas, nunca e jamais contra pessoas, mas sim contra principados, potestades. Resistir. Se nós olharmos para o Evangelho, como o Evangelho chegou até nós, foi dito pelo pastor Uchoa no início, o Evangelho chegou até nós pelos séculos dos séculos, até chegar até mim, até você, e nós continuamos propagando, vivendo o Evangelho de forma que ele possa chegar a todos, em todos os lugares, o tempo todo. Por isso nós não podemos parar, e não paramos, Quando nós olhamos para a grande comissão, Mateus 28, quando Jesus comissiona os discípulos e que por extensão chega até nós, e ele diz que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, e ele diz, portanto, falando aos discípulos, e é por causa disso, vocês vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os e batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essa promessa de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso que nós vivemos pela fé,
no Filho de Deus. Então essa é a segunda coisa que eu aprendo, reconhecer a oposição e buscar em oração, em ousadia. E a terceira coisa, a última coisa, reconhecer que nós não podemos parar de fazer esta grande obra. Reconhecer que não podemos parar de fazer esta grande obra. Estou há 7 anos na Cristolândia. Aprendi muita coisa e tenho aprendido a cada dia tantas coisas, mas tantas coisas, acerca da humanidade, da mente humana, da alma humana, e que muitas vezes eu acabo me identificando com muitos tipos de comportamentos, como se Deus estivesse falando comigo, de maneira que, Wellington, você precisa melhorar porque você faz igual, você é igual. E digo, e os especialistas também afirmam, a dependência química por si só é a coisa pequena nisso tudo. É apenas a ponta do iceberg que aparece, que está do lado de cima. A ponta maior, aquela que não aparece, ela está em profundidade, lá para baixo, quilômetros e quilômetros de distância dentro do coração, que tem como consequência o consumo, o vício e a autodestruição. Por isso, digo, continue orando pelo projeto Cristolândia, continue abençoando, ajudando, né? O Jefferson, continue. Aquela última foto que ele mostrou ali, ele esteve lá conosco, né? Cuidando, dando uma palavra, também àqueles que ali estão. Não é fácil o processo de recuperação. É um trabalho árduo de toda uma equipe para se chegar a um resultado, tanto na masculina, quanto na feminina, quanto no sonho de mãe. É um trabalho árduo para se alcançar o resultado. Ainda assim, eles sabendo que não se finaliza somente com 1 ano dentro do projeto, né? Precisa ter uma rede de apoio posterior, quando consumado. Tá? Então, muita atenção com as distrações, não se distraia. Nos distraímos facilmente, discerna o momento, as malícias das distrações, as falsas acusações. Muito cuidado. Os inimigos vão procurar desacreditar a grande obra que você precisa fazer, que você precisa executar. Por isso, tenha resistência, resista, tenha coragem, não pare, ore, complete a obra, assim como Neemias completou a construção dos muros de Jerusalém em 52 dias. Reconheça que Deus é Senhor desta obra. E por último, não posso parar reconhecendo o chamado para a realidade que está ao seu redor, segundo, reconhecendo a oposição com oração e ousadia, e por último, reconhecendo que não podemos parar esta grande obra, porque foi Deus quem nos chamou. Não fique de fora do que Deus está fazendo no Paraná. Atenda o chamado. Ore, participe, contribua, ajude, seja um discípulo de Jesus. Não pare, vá aonde Ele te mandar. Que Deus te abençoe.